Estamos nós aqui estudando o livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, cujas leituras são consoladoras, para dizer o mínimo. Chico Xavier traz para nós notícias do mundo espiritual de tal modo, tão convincentes, que é quase impossível nós não crermos no que Chico Xavier está nos ensinando. Porque ele é tão lúcido, ele é tão real, ele é tão convincente, que nós nos envolvemos completamente nas suas narrativas. Esse livro, O Nosso Lar, por exemplo, ele é o relato, na minha opinião, o mais completo relato que já foi feito sobre a vida no mundo espiritual. Sobre os espíritos, como que eles se comportam, como é que são as suas cidades, como é que é o seu sofrimento, o seu tratamento. Enfim, é uma coisa que impressiona. Nós já lemos em algumas obras muito antigas ensinamentos que já atravessam milhares de anos, de que a vida na Terra nada mais é do que uma cópia da vida do mundo espiritual, só que uma cópia imperfeita. E o Livro dos Espíritos trouxe uma nova doutrina para nós, que é a sobrevivência do espírito de maneira palpável. Assim, uma coisa que você pode trabalhar mentalmente, raciocinar, tanto que o espiritismo é dito como a religiosidade da racionalidade. O Kardec dizia que ninguém terá fé se a sua fé não puder encarar a razão face a face em qualquer momento da história humana. Então isto já deixa muito óbvio que o espiritismo é racional. E a racionalidade é a filosofia da nossa capacidade intelectual. Nós somos absolutamente racionais. Talvez até a gente acredite em alguma coisa só porque alguém nos disse que aquilo é verdade. Em algumas circunstâncias, por algum tempo, talvez a gente consiga convencer muita gente de algo que nós acreditamos. Mas não vai ser por muito tempo. Depois de algum tempo, haverá aquelas pessoas cujo tirocínio é mais aguçado e ele vai começar a constatar pontos de falha na crença. Então a sua razão vai impor uma busca maior. Ele vai querer argumentos racionais, argumentos que não se desmoronam diante dos confrontos com a realidade. Pois bem, o Kardec trouxe isto para nós. O Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia absolutamente racional. Mas ele não trata das minúcias da vida espiritual. Ele apenas diz que os espíritos vivem na erraticidade. Os bons estão felizes, os meio comportamento, um comportamento nem bom nem ruim, passam anos de sofrimento até poderem se aprimorar para reencarnarem, e os ruins estão sofrendo. Aliás, isso está bem descrito na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mas quando vem o Chico Xavier ele traz a novidade da vida espiritual de uma maneira absolutamente detalhada. Quando ele começa a falar do André Luiz, ele diz que o André Luiz desencarna e vai para um lugar de dor, de trevas. Ele vai confrontar espíritos que são maus ou que são perturbados.
espíritos que têm formas horríveis, formas monstruosas, das quais ele foge. Com o tempo, ele passa a voltar-se para Deus e ora. E na oração, ele consegue elevar o seu padrão vibratório. E então ele percebe a presença de um espírito bondoso que se chama Clarencio, que foi resgatá-lo. Nós estamos agora no 6º capítulo do livro, que se chama Precioso Aviso. E por que que ele realmente é um aviso precioso? Porque quando o Clarencio se aproxima do André Luiz e pergunta, faz uma pergunta muito carinhosa, ele fala assim: como vai? Melhorzinho? O André Luiz, ele vai descrever todo toda a dor que ele acredita que sente. Gente, mas é muito, muito real a descrição dele, porque é a nossa descrição de quando alguém nos pergunta: ah, você melhorou? E a gente já começa: ah, eu melhorei um pouco da cabeça, mas eu tô com o pé e o meu reumatismo voltou. Eu não sei como que vocês têm percebido isso, mas infelizmente isso é uma coisa meio padrão. Nós reclamarmos das nossas dores, das nossas dificuldades, e ele vai fazer uma digressão longa. E o Clarencio, que está acompanhado do Isaías, fica ali naquela situação de quem está ouvindo, né, bem tranquilo, e ele não desencoraja o André Luiz, e o André Luiz continua no seu choro, até que chega um determinado momento que o André Luiz ele chega a ponto de falar o seguinte: olha a afirmação que ele faz. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Esse é o tipo da afirmação que somente pessoas que nasceram em berço farto, que tiveram todas as oportunidades da vida, que viveram para si fazem. Porque uma pessoa que realmente sofreu, que teve dificuldades econômicas, que encarou a doença com constância, que passou todas as dificuldades naturais da pobreza, da solidão, nunca afirma isso. Por quê? Porque ele está convivendo com as outras pessoas e vendo como a dor é imensa. Nós olhamos para as pessoas e vemos a sua dor. Quando somos mais sensíveis, nós sentimos também a dor que elas sentem. E nos desespera o fato de podermos fazer muito pouco, porque cada pessoa haverá que enfrentar os seus problemas. Mas a gente percebe isso e sofre com as pessoas. Mas o André Luiz chega ao ponto de dizer que raros terão sofrido como ele. O Clarencio, depois de ouvir, né, aquele lenga-lenga, ele fala o precioso aviso. E o aviso é o seguinte: ele começa com uma pergunta. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Quando André diz que sim, ele responde: aprenda então a não falar excessivamente de você mesmo. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos quando a luta é edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilizo o verbo para dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. E aí ele vai concluir que somente nós, aceitando o nosso fadal, trabalhando com amor e dedicação, não considerando o sacrifício,
aquele esforço necessário para o nosso desenvolvimento, mas considerando como oportunidade para o crescimento, é que nós vamos evoluir. E ele vai terminar esse capítulo dizendo o seguinte, fazendo novamente a pergunta para o André Luiz. Então, como passa? Melhor? E o André já tinha chorado bastante de vergonha por conta da sua lamentação. Agora ele responde: vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Olha que bênção, meus irmãos. Para melhor compreender a vontade divina. O Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo da resignação. Ser resignado não é ser covarde, não. Ser resignado é você aceitar de coração a dor que vem e continuar trabalhando na certeza que Deus vela por você e lhe dá o fardo necessário para a sua evolução. Todos juntos cresceremos, todos juntos vamos evoluir e caminharemos para Jesus. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos iremos. Que Deus te abençoe e abençoe a nós todos. Então a semana não, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, mas em sequência nós vamos ver o capítulo 7, que são as explicações do Lísias, que é o companheiro do Clarence, acho que eu até errei o nome dele no início do comentário. Então nós veremos, e é um outro capítulo lindíssimo, já tive a oportunidade de ler também, acredite, ele é memorável. Se você gostou, continue, por favor. Espero que sirva de lição para a vida, são as lições que ficam realmente. Assine o nosso canal, prestigiando a nossa divulgação. Que Deus te abençoe sempre.